Essa é a nossa primeira videoaula sobre fotossíntese. Eu vou dividir em primeira parte e segunda parte. Na segunda parte discutirei os fatores que influenciam na velocidade da fotossíntese. E nessa primeira parte vamos discutir os aspectos gerais, a equação geral da fotossíntese, as etapas, fase clara, fase escura e onde ocorre. A fotossíntese é um processo de formação de glicose usando a energia solar. Foto quer dizer luz e síntese quer dizer fabricação. Então, é uma fabricação da glicose através da luz, fotossíntese. Essa ilustração exemplifica como se dá o processo. Vai precisar da água, a planta vai absorver através das raízes, o gás carbônico através das folhas, que também absorverá a energia solar, e no processo haverá produção de glicose e liberação de O2, ou gás carbônico atmosférico. E essa, por sinal, é a origem do gás carbônico atmosférico. Agora veremos a equação geral da fotossíntese. Na fotossíntese eu tenho a união do gás carbônico, CO2, mais a água, em presença da luz, que é quem vai fornecer a energia luminosa vai ser convertida em energia química nesse processo, e vai formar o C6H12O6, que é a glicose, mais o oxigênio atmosférico. Esse oxigênio vai ser expelido para a atmosfera. Essa é a equação geral da fotossíntese. Ao longo dos anos, os cientistas se perguntaram qual era a origem do oxigênio liberado na fotossíntese. Esse oxigênio, afinal de contas, viria da água ou viria do gás carbônico? Para resolver esse problema, eles usaram dois tipos de oxigênio. Usaram o oxigênio no gás carbônico, o isótopo 16, que é o mais comum, e usaram na água o isótopo 18, que é um isótopo mais raro e é um elemento radioativo, que tem vida curta. Se aqui no oxigênio liberado aparecesse o isótopo 18 ou o isótopo 16, eles iriam deduzir a origem do oxigênio. E qual oxigênio apareceu aí no final do processo? Apareceu o oxigênio 18. Isso ficou provado, então, que a origem do oxigênio atmosférico seria a água. Locais onde ocorre a fotossíntese. A fotossíntese ocorre nos plastos. É uma organela citoplasmática presente no citoplasma das células vegetais e também das algas. Isso para os organismos eucarióticos, que são aqueles organismos que têm organelas membranosas, como mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, lisossomo, etc. Nos organismos procarióticos, que são as bactérias e cianobactérias, essa reação acontece no citosol, que é a parte gelatinosa do citoplasma, também chamado de hialoplasma. Os plastos, o mais conhecido deles é o cloroplasto. Cloros, a palavra cloro vem da palavra grega cloros, que significa verde. Então essa organela está refletindo, não está absorvendo, está refletindo o verde, por isso eu vejo verde, ou também vejo a maioria das folhas verdes, porque está refletindo o comprimento de onda verde. Os pigmentos fotossintetizantes. Existem vários tipos de pigmento fotossintetizante. O mais comum, o pigmento fotossintetizante, é aquele pigmento que absorve a luz. O mais comum deles é a clorofila. E vai se encontrar onde? No cloroplasto. Clorofila significa cloros, verde, fila, afinidade. Porém, essa substância ela vai irradiar, vai refletir o verde. Por isso vemos a folha verde. Aqui temos as células vegetais com suas paredes de celulose e em seu interior verificamos a presença de cloroplastos. No interior dos cloroplastos existe a clorofila. Aqui está a representação da molécula de clorofila. Observemos aqui um átomo de um elemento químico magnésio, porque algumas questões podem fazer referência a esse elemento. A clorofila e a absorção da luz. A clorofila ela absorve
alguns comprimentos de ondas, principalmente, ou na verdade, absorve os comprimentos visíveis. Aqui está o espectro luminoso que nós podemos ver. Dentro desse espectro alguns comprimentos de ondas são mais absorvidos do que outros. Por exemplo, a cor verde nós sabemos que não é bem absorvida. Tanto é que a folha verde, se a folha é verde, porque ela está refletindo a cor verde. Existem outros pigmentos, além da clorofila, que vão absorver, vão refletir o vermelho. Tanto é que tem folhas vermelhas, existem folhas azuladas, folhas amareladas. Se a folha está sendo... Existem pétalas azuis, que são folhas modificadas. Existem folhas vermelhas. Se a folha é vermelha, ela está refletindo a luz vermelha e está absorvendo os outros comprimentos de onda. Observemos que a onda de rádio, o micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, o raio gama, nada disso a planta, nenhuma dessas formas de energia, a planta absorve para sintetizar a glicose. Apenas a luz, os comprimentos de onda que estão dentro do espectro visível. A clorofila absorve bem a cor, bem a luz vermelha, laranja e azul. Vermelha, laranja e o azul. O verde não é tão absorvido e nós já sabemos por quê. Etapas da fotossíntese. A fotossíntese é dividida em duas etapas, fase clara e fase escura. A fase clara, também chamada de fotoquímica, foto quer dizer luz, é nessa fase que vai acontecer a produção de ATP. O ATP, o trifosfato de adenosina, é uma molécula que armazena energia e essa energia vai ser usada na fase escura ou fase química. Além disso, vai acontecer também a formação do NADPH2. O NADPH2 é um transportador o NADP é um transportador de hidrogênio. Nós sabemos que na glicose existe C6 carbono, H12. Então, esse hidrogênio vai ser transportado na fase clara para a fase escura ou fase química. E esse processo, essa etapa, melhor dizendo, da fotossíntese acontece nos tilacoides. Observemos aqui um cloroplasto. Aqui eu tenho o estroma, que é como se fosse o citoplasma ou citosol da organela. Aqui eu tenho os tilacoides, formados por discos. Esses tilacoides é o local onde vai acontecer a fase clara. E a fase escura vai acontecer no estroma. Então, retomemos. Fotossíntese dividida em duas etapas, fase clara e fase escura. Fase clara, o que acontece? Formação do ATP, fotólise da água, que é a quebra da água através da luz para a liberação do hidrogênio. O hidrogênio liberado é transportado pelo NADPH2 até a fase escura, onde vai haver a síntese de glicose. Todo esse processo, formação do ATP, fotólise da água, formação do NADPH2, acontece nos tilacoides. Com exceção da fotólise da água, que vai acontecer no estroma. Mostrado de outra forma, através de um esquema, vemos aqui a fotólise da água. A água aqui vai ser quebrada mediante a ação da radiação ultravioleta e vai formar o oxigênio atmosférico, que será enviado para a atmosfera, que será mandado para a atmosfera através das folhas. E a formação do H2, que será usado na fase escura para se juntar com o gás carbônico e formar a glicose. Como vemos aqui na ilustração, o hidrogênio veio formar o H12 da glicose. E o oxigênio foi liberado para a atmosfera. Na fase escura, é também chamada de fase química, essa fase ela não depende da luz. Ela, na verdade, independe da luz. Ela pode acontecer no escuro ou no claro, apesar do nome ser fase escura, mas desde que tenha ATP, que é produzido na fase clara, desde que tenha NADPH2 e gás carbônico, essa fase pode acontecer. Então, ela ocorre no estroma, que é aquela parte gelatinosa do cloroplasto, e é nela que vai ocorrer a absorção do gás carbônico e a formação da glicose. Vamos ver isso num esquema melhor representa. Aqui eu tenho as duas fases, fase clara e fase escura, onde a luz
eu posso chamar de fase escura. Fase clara, aonde não há luz, eu chamo de fase escura ou fase química, ou reações químicas. Na fase clara, eu tenho as reações de quebra da água, que é a fotólise, né, para liberar o hidrogênio, e também ao mesmo tempo libera o oxigênio. E também ocorre aqui a formação do NADP, que vai transportar o hidrogênio para a fase escura, onde ele vai se juntar com o gás carbônico e vai formar a glicose. Então vamos ver aqui os produtos que entram na fase clara: a luz, a água, o que sai, o oxigênio, o NADP ou NADPH2. O que entra na fase clara: o NADP, o ATP, o gás carbônico, e sai a glicose. O ATP entrou aqui, deixou a energia e volta o ADP para o tilacoide, onde ele vai se recompor. E o NADP deixou o hidrogênio e volta na ADP. NADPH2 entra e volta o NADP, onde vai pegar um novo hidrogênio, e assim o ciclo se repete. Dizendo isso com outras palavras, ou através de uma outra ilustração, mostra que a fase clara, recebendo luz, recebendo água, liberando oxigênio, liberando o ATP, e o NADPH2 para a fase escura, que recebe o gás carbônico e o hidrogênio e forma a glicose, que é o C6H12O6. E o ATP agora volta na forma de ADP mais P para se recompor. E o NADPH2 volta na forma de NADP. O NADP é um transportador de hidrogênio e vai se recompor também, capturar o hidrogênio e trazer de volta e dar continuidade ao ciclo. Era isso sobre fotossíntese. Essa é a nossa primeira aula, e na próxima aula veremos os fatores que interferem na velocidade da fotossíntese.